Eu queria falar com você. Eu queria 1 minuto da sua atenção. Ou 2, 5, né? Quanto tempo de atenção sem distração você consegue prosseguir? O problema não é você. O problema não sou eu. Não é o seu irmão que não presta atenção em nada. O problema não é o seu amigo que parece hiperativo e abre 1000 janelas ao mesmo tempo. Ou que não se concentra no que você fala com ele. O problema não é o seu namorado ou namorada que não se desgruda do celular e não se concentra no que você fala. Parece a minha esposa que uma vez virou para mim num restaurante e disse: "Você se incomoda se eu grudar o seu celular na minha testa? Assim eu posso fingir que você olha para mim enquanto conversamos." Hoje em dia, 4 bilhões de pessoas possuem celulares e o tiram do bolso mais de 200 vezes por dia. Não à toa. Os celulares são úteis, são divertidos, são atraentes, mas se tornou um vício. Numa pesquisa feita com 2.000 brasileiros, 30% disseram que têm problemas com o uso excessivo do smartphone, dificuldade de concentração ou insônia. Na praia, no teatro, no restaurante, no cinema, os sintomas começam a aparecer quando a pessoa passa mais de 3 horas no celular. O que é curioso é imaginar que um estudo feito em 1950 por Skinner, que era um psicólogo que estudava o comportamento, né, que virou o ícone da psicologia comportamental ou behaviorista, ele fez pesquisas com ratos naquela época, colocando-os em gaiolas com uma alavanca que, quando pressionada, liberava comida. Ao acionar a alavanca, às vezes os ratos ganhavam um prêmio grande, às vezes pouco, às vezes nada. Skinner estava tentando entender o que estimulava os ratos a buscarem prêmios. E aí veio a surpresa. Os ratos que tocavam a alavanca com maior avidez eram os que ganhavam os prêmios de forma inconstante, aleatória. Essa mesma técnica você percebe nas redes sociais. As recompensas variáveis mantêm o seu cérebro ocupado, sempre procurando a próxima recompensa. A questão que se coloca é que todos nós estamos vivendo em uma cultura da dispersão. Essa nossa distração é uma tendência sem volta. O fato é que todos nós estamos num momento em que sofremos esse distúrbio ligeiramente obsessivo-compulsivo, onde a ilusão, a fuga da realidade ao redor, usa esse funil digital para nos teletransportar. Como se a realidade presente causasse alguma dor que a realidade virtual aliviasse. E lá estamos nós como adolescentes impulsivos, crianças entretidas, adultos desligados, tudo misturado numa única pessoa. Os sinais estão aí para quem quiser ver, os sintomas também. Um mundo de entretenimento a qualquer custo. De um lado, essa plateia inquieta e de outro, uma multidão de seres ávidos em publicar conteúdo para essa audiência. E dentro desse conteúdo, muito entretenimento sem arte, muita mensagem sem sentido e muita bad trip acoplada que nada agrega. É preciso descobrir onde existe essa nossa habilidade de somente sermos nós mesmos, sem ter algo para fazer. E isso os smartphones estão retirando de nós. Essa possibilidade de somente ser e estar sentado em algum lugar. É como se não nos permitíssemos viver esse vazio inevitável que sempre carregamos conosco. Estejamos entretidos com o celular ou não. Será que existe algum antídoto a essa cultura que nos deixa tão dispersos mentalmente? Como entrar em contato com a nossa solidão e nossa tristeza sem imediatamente nos conectarmos a algum dispositivo para escapar desses sentimentos? Como fazer com que a nossa percepção, essa atenção dos nossos 5 sentidos, esteja em conexão com o que vemos, com o que pensamos e com o que sentimos? Há muito entulho ao redor. Olha ao redor. No mínimo, metade das pessoas ao seu redor e no espaço público estão mergulhadas, com os olhos vidrados num gadget eletrônico. Todos nós gostamos desse instante eletrônico. É um mundo ao alcance das mãos. Mas voltemos ao termo atenção. A atenção é uma vantagem evolutiva. Tenha mais chances de comer e de não ser comido. Faz parte do sistema límbico, que é a parte mais antiga do cérebro. E qual o produto mais vendido na internet? A sua atenção. A principal mercadoria do Google não é o buscador, o Google Maps ou o Gmail.
É a sua atenção que ele vende e revende. A atenção é a maior riqueza das empresas de internet. E uma coisa valiosa tende a ser disputada. E vice-versa. Mas há quem diga que com a atenção não é bem assim. Quanto mais você insiste, mais você perde. Essa ideia foi articulada pelo economista Herbert Simon, que criou o termo economia da atenção, que parte do seguinte: as informações consomem atenção. Quanto mais informação, menor a atenção. Entendeu? Essa enxurrada de informações que somos vítimas exemplifica e explica isso, não? E olha que esse economista escreveu isso em 1971. Percebeu que o excesso de estímulos corrói a capacidade humana de prestar atenção. Entre 2013 e 2016, os casos de transtornos de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes cresceu 43%. A gente consegue entender isso quando pega um livro e vê como é difícil manter a atenção focada. E eu te pergunto, você ainda está aí, prestando atenção? Se inscreva, para você não custar nada e para mim pode fazer muita diferença. Eu não sei.